Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gambiarra Comunicativa, o podcast que eu e você descobrimos que a gente ia falar aqui ao vivo juntos. Estavam com saudades? Porque eu estava com saudade de gravar. Gente, carnaval, um negócio aconteceu que semana que vem eu conto pra vocês, uns negócios assim que me abalaram um pouco. E aí, mas agora estamos de volta. Mas, se você me segue no Instagram, sabe que de lá eu não fiquei ausente, tá? Então, se você não me segue, por favor, me siga. @atadefreitas. Lá sempre tem algum story. Dá assim, ó. Tô viva, hein, galera? Então me segue, por favor. Vamos então ver o nosso tema de hoje, sem mais enrolação. Seguinte. E se eu não quiser a vida que todo mundo quer? Ou aquela vida que falam que a gente tem que querer? E eu acho que isso pega muito mais pra mulheres. Eu acho que a gente já passou da época em que sucesso é uma palavra definida. Eu acho que antigamente, tenho certeza, que antigamente sucesso era definido de você se formar, ir pra uma corporativa, ficar lá 20, 30 anos, se aposentar. Ali, a galera se aposentava com 60, 70, acho, por aí. E aí você viver a sua aposentadoria com a sua esposa e seus 3 filhos. Massa, muito legal pra quem quer fazer isso. Mas esse era o único caminho de sucesso que homens, principalmente, viam anteriormente, né, no passado. E mulheres era... Para as mulheres não tinha muita escolha, né, galera? Ou você ficava em casa cuidando de filho, ou você, um pouco mais pra frente, era costureira, era do lar, era bababá, enfim. Nunca foi essa carreira corporativa que a gente hoje, graças a Deus, pode escolher viver. Mas trazendo para os dias atuais, essa ideia de sucesso, ela já não faz mais sentido, eu chuto dizer, para a maioria das pessoas. Quando a gente fala de sucesso, muitas vezes, nem é a carreira que vem primeiro à mente. A gente fala de estabilidade financeira, óbvio que provém do trabalho, mas assim, não é o trabalho, é a estabilidade financeira, é a família, são viagens, são bens. Não assim, eu quero estar numa corporativa por 20, 30 anos e aí sim eu vou ser bem sucedido, porque eu vou ter uma cadeira muito alta. Cara, é muito legal. Se você sonha com isso, eu acho que é super válido. Nenhuma definição de sucesso é inválida. Mas existem muitas outras hoje. E eu acho que é esse ponto de existirem tantas outras variações do que é sucesso dentro de cada um que torna muito mais fácil a gente ser julgado dentro desse padrão. Explico. Por mais que a gente queira acreditar que a gente evoluiu, que a gente somos seres superiores e a geração que já entende tudo e que sabe tudo, se a gente vê alguma coisa diferente, a gente julga. Independente. É diferente, a gente julga. Porque o sucesso pra você, como assim? Sucesso pra você é ser uma mãe. Não pode ser sucesso pra ela ser uma mãe. E a gente viu muito isso no TikTok. E a gente vai trazer... Eu vou trazer dois lados. Quando teve aquela trend do... Como que era? Era a housewife? É isso? Trade wife. Negócio assim. Que é aquela mãe que fica só em casa, cuidando dos filhos, cozinhando pro marido, pipipi, popopó. E a galera, como assim esse é o seu sonho? Você não pode querer sonhar em ficar em casa e cuidar dos filhos, porque isso é coisa do século passado. Você tem que sonhar em ter uma carreira, em fazer o teu dinheiro, em não depender dos outros, pipipi, popopó. Eu falo, gente, não é você sair de uma ditadura pra entrar em outra? Questionamento. Porque a gente tem essa grande liberdade de sonhar. A gente pode sonhar, a gente pode querer ser o que a gente quiser, a gente pode batalhar pelo que a gente quiser. Mas, se dentro daquilo que é aceitável para todos. E se ficar em casa cuidando dos filhos, indo pro Pilates toda quinta-feira, é o que eu escolho fazer com a minha liberdade. Não tá tudo bem? Eu acho que o problema que deveria ser o problema de toda essa estética das trade wives é quando isso era a única opção. A nossa única opção era ficar em casa cuidando dos filhos e cozinhando pro marido. Hoje, se eu posso escolher não trabalhar, ficar em casa mais perto dos meus filhos, fazendo comidinhas gostosas porque eu gosto de cozinhar, por que eu não posso escolher isso? Eu sei que eu tenho outra opção, mas eu escolhi fazer isso. E no final, toda essa batalha, trazendo muito do feminismo agora, toda essa batalha que a gente tem diariamente, sempre fala sobre feminismo, sempre traz essa pauta, essa liberdade que a gente tanto persegue há anos, não é pra isso, pra gente escolher o que a gente quer ou não fazer, o que a gente quer ou não ter da nossa vida. Só que é muito fácil a gente falar isso e colocar em palavras e falar, nossa, vai lá, siga o seu sonho, não ligue pro que as pessoas falam. É muito difícil você responder quando te perguntam qual é o seu sonho, o que você se vê fazendo daqui a 10 anos, quando não é o roteiro padrão. De você não falar, quero estar casada com os meus filhos, trabalhando um pouco. Não é. É difícil você dar uma resposta além disso, sabe? E
amadurecer dessa ideia foi muito recente, porque quando perguntavam qual que era a minha carreira dos sonhos, o que eu queria fazer da vida, no começo, falar que eu queria criar conteúdo era, pra mim, o maior absurdo da face da Terra. Porque eu falava, mano, como assim eu quero criar conteúdo como profissão? Eu quero fazer disso minha profissão, gravar vídeo é minha profissão. Eu achava que as pessoas iam achar uma besteira, porque isso é sorte. Não existe você querer perseguir isso, não é uma linha reta de carreira que você estuda e você chega e você faz. Então, pra mim, o que eu achava que os outros iam pensar sobre o meu sonho era refletido em mim. Então, eu não acreditava que aquilo era possível. E foi um processo muito grande de eu colocar pra fora, e foi em terapia, obviamente, que foi a primeira vez que eu falei assim, o meu sonho é criar conteúdo pra mim. Ponto, acabou. Foi a primeira vez que eu verbalizei isso e que eu abracei isso de fato e que eu consegui colocar pros outros isso também. Qual que é o seu sonho? O que você quer fazer? Eu quero criar conteúdo. Eu quero viver do meu conteúdo, do que eu falo, do que eu penso, compartilhando isso com outras pessoas. Enfim, tendo projetos paralelos também, que inclusive eu tenho vários. Mas falar isso por muito tempo foi muito difícil pra mim, porque eu achava que as pessoas não iam entender. E de fato, muitas não entendem. Pra muita gente ainda a carreira certa, agora vindo pra parte de profissional, né? A carreira certa, o jeito certo de fazer as coisas é você fazer uma faculdade, ir pra uma empresa, ficar naquela empresa, hoje não mais criar carreira, porque é muito difícil, mas você ficar pipocando de empresa em empresa, buscando uma cadeira cada vez mais alta. Ah, qual que é a sua empresa dos sonhos? Ah, Nestlé. Quantas pessoas não falam isso? E tá tudo bem você querer também. Mas não é obrigatoriedade de todo mundo querer chegar numa cadeira muito alta corporativamente, entendeu? E quando você dá qualquer resposta longe disso, por mais que a gente goste de pensar que somos uma geração muito evoluída, ainda é visto com maus olhos. Ai, tá bom, que legal saber que eu posso seguir quantos caminhos eu quiser e que é pra isso que a gente luta, pra ter liberdade de escolha, que as pessoas vão julgar. E aí, mas aí, o que eu faço? Se as pessoas vão julgar, eu vou me sentir mal e eu não vou conseguir, né? Banca as suas escolhas. Gente, é fácil? Não. Falei pra vocês, demorei muitos anos pra conseguir. Mas é iniciar esse processo de querer tanto aquilo, ser tão teu, tão intrínseco do seu ser, que não importa o que as pessoas vão falar, vão questionar, vão dizer sobre aquilo. Porque é muito difícil você tapar os ouvidos para a opinião dos outros. Eu sei o quanto é difícil. E eu sei o quanto o processo é longo para você chegar no nível que essas vozes estão muito baixinhas. Hoje, graças a Deus pra mim, essas vozes são muito baixas, mas não que elas não me atinjam. Dependendo de onde vem, como vem e onde é falado, sobre o que é falado, atinge muito, 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 muito. Mas é um processo de você silenciar cada vez mais essas vozes e escutar você. O que você quer? É esse aqui meu sonho? Então não importa o que as pessoas vão falar. É de fato você começar esse processo de bancar as tuas escolhas, bancar o seu sonho. E eu tava conversando com o Vitor agora, meu irmão, de ser obcecado. Eu tô vendo muito isso no Instagram. Você tem que ser obcecado por aquilo que você quer. Eu acho que dentro de alguns limites, isso é certo. Porque tem gente que usa esse obcecar como vou abdicar de todo o resto da minha vida para que isso funcione e isso dê certo. Para que eu atinja o meu sucesso dentro daquilo que você colocou como sucesso para si. Mas, pra quem tá no YouTube viu aqui minha movimentação de mãos agora. Mas é muito perigoso a gente fazer isso também, de cegar e silenciar todas as outras áreas da nossa vida e colocar só uma em destaque. Porque você acaba, primeiro, não vivendo, você perde o encanto, porque aquilo é a única coisa que você faz na sua vida, você não tem tempo de respiro e uma hora você vai cansar. Ou você vai chegar no teu objetivo, quando você finalmente chegar lá, você não vai mais aguentar mais pensar nisso. Você não vai ter fôlego, aí você vai chegar lá onde você sempre quis, você vai falar, pronto, agora eu posso fazer tudo que eu não fiz pelos últimos 5 anos. E aí você nem vai ver o que você lutou tanto pra chegar, sabe? Ou não vai ser tão legal assim porque você silenciou todas as vozes por essa obsessão em chegar naquele lugar. Não estou falando que não vão haver abdicações. Sei lá, você não vai abdicar de algumas coisas. Não é isso que eu estou falando. Porque você vai ter que abdicar, a gente já falou sobre isso. Pra você escolher uma coisa, você abdica de outra. Toda escolha também é uma perda. É essa frase? Não sei. Mas que precisa existir um equilíbrio independente. Hoje eu estou focada mais na minha carreira, tá bom. A minha carreira está um pouquinho acima na lista de prioridades. Mas logo abaixo tá a minha saúde, tá a minha vida social, taranana. Não é uma coisa que é super discrepante. Não, é um pouquinho acima. Que a minha energia, eu vou tirar energia de todas as outras áreas, um pouquinho, pra trazer pra cá. Então eu vou treinar um pouquinho menos, eu vou sair um pouquinho menos, eu vou viajar um pouquinho menos. E esses pouquinhos de cada área constroem um pocão
de energia que você pode dedicar para esse todo. E não você só, vou diminuir todo o meu gasto energético com as outras áreas da minha vida e vou focar nessa aqui, porque aí vou disparar. Talvez você de fato chegue mais rápido, mas você vai chegar melhor, você vai chegar saudável, você vai aproveitar não só o final, mas o percurso, que também é muito importante. Então são questionamentos, assim, acho legal você ter essa obsessão em chegar onde você quer, da única escolha pra você ser dar certo e daquele jeito que você quer, porque você foca e você faz acontecer. E aí, às vezes o dar certo no caminho também vai mudar, mas com moderação. Não vamos voltar para aquela coisa de não vou fazer nada na minha vida e focar extremamente na minha carreira. Não é assim que funciona. Vamos sair, vamos cuidar, vamos pra academia, que dá pra fazer tudo sem precisar derrubar todos os pratos para que seja servido um prato de comida gostoso. Péssima analogia, desculpa. Não era isso que eu queria falar, mas vocês entenderam, né? E no final é isso, gente. Criar a nossa própria definição de sucesso, escolher o que a gente quer fazer sem se ligar com rótulos ou com coisas que as pessoas falam, porque independente do que você falar, vai ter alguém pra apontar o dedo, vai ter alguém pra falar que não tá certo. Você deveria, na verdade, seguir pelo caminho oposto do que você tá seguindo, mas só a gente sabe o caminho que a gente quer e como a gente vai se sentir naquele lugar, que às vezes vai mudar durante o percurso, tá tudo bem, sabe? E bancar isso e começar mesmo esse processo. Não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite. Comigo não foi do dia pra noite. Mas começar a falar com você, tá bom, esse é o meu sonho, tá tudo bem esse ser o meu sonho, tá tudo bem eu não querer casar, tá tudo bem eu não querer ter filho, que é uma coisa que também tá muito ligada, gente, tá tudo bem eu não querer namorar, que é uma coisa, os namoradinhos, tá tudo bem você não querer isso, gente, eu acho que ninguém é obrigado a nada, entendeu? E bancar, porque sempre... Eu acho que o principal, eu até postei um vídeo no Instagram sobre isso, é que a gente não pode controlar o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar, o que vão falar, o que vão perguntar. Sempre vai haver a pergunta do qual é o seu sonho, se você quer casar, quantos filhos você vai ter, se você tá namorando. E aí a gente que vai escolher quanto essas perguntas vão afetar a gente. Se a gente tem muito bem resolvido dentro de nós que é aquilo que a gente quer, o que a gente não quer, a resposta ela vem muito fácil e sem dor, porque você sabe muito bem que você não quer casar. Você sabe muito bem que você talvez não queira seguir no corporativo. Você quer trabalhar nessa multinacional? Não. Mas eu não quero. Acabou, eu já tô muito bem resolvida com isso. E no vídeo eu falei mais sobre características, né? Porque você é mão de vaca, foi o exemplo que eu dei. Sim, eu não gosto de gastar dinheiro. Tipo, quando você banca as características que você tem e as escolhas que você faz, isso não vai te atingir. E aí fica muito mais fácil você seguir por aquele caminho sem ser atingida por coisas de fora, sabe? Então, é um processo, não é fácil, mas é um processo que é possível e que vale muito a pena. Porque quando vierem com esse papinho pra você, seja amigo, seja família, seja chefe, qualquer pessoa, você vai ter muito bem resolvido dentro de você o que você quer, o que você faz, o que vai te fazer feliz e os caminhos se tornam muito mais claros também a partir daí. 100%? Não, porque senão a minha vida estaria resolvida, né? Eu já sei o que eu quero, sei o caminho que eu quero seguir, ainda tem meu turvo, né? Acho que essa é a vida de todo mundo. Mas se torna bem mais claro do que estava quando você não bancava isso e não assumia que é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e eu não tô nem aí pra ninguém, entendeu? E assumir também que se você mudar, falar, não, ontem eu tava pá, hoje eu tô, não quero mais. E tá tudo bem. Quando foi? Teve um episódio que eu falei sobre isso, que eu tinha um sonho gigantesco. Falei, vou empreender. Quero empreender, papapá. Chegou um momento que eu falei, eu não quero empreender nunca na minha vida. Não quero mais. E tá tudo bem, quem vai falar qualquer coisa? Não é tu que vai ter que empreender ou não empreender. Deixa a minha vida como tá, meu. Oxe, não se mexe. E é isso, minhas divas. Esse episódio foi mais curto, né? Foi impressão minha ou foi um pouquinho mais curto? Talvez seja, porque eu estou muito cansada. Gente, hoje o dia... Acabou o episódio, tá? Quem só vê até a parte que eu terminei de falar, esse é o momento de sair. Mas se você quiser ficar, bem-vindo. Hoje o dia não saiu nada como eu planejei. Zero. Eu acordei pensando, meu dia vai ser assim, assado. Não teve um plano que se seguiu. Na verdade, teve a checklist de coisas do trabalho, que eu não podia mudar. O resto, o que poderia mudar, mudou. E aí, foi um caos, assim. Não foi um caos porque eu já tô meio que acostumada, né? Mas é difícil quando as coisas mudam no meio do percurso, você tem que reorganizar o seu dia pra acontecer. Esse podcast era pra ter sido gravado 9 horas da manhã. Gente, são 7h30 da noite. Sabe? São 10 horas e 30 minutos de atraso, entre aspas, pra gravação do podcast, porque o meu dia inteiro mudou. E foi bem complicado, assim. Foi um dia que não foi muito fácil. Então eu tô muito xoxa, anêmica, capenga e manca hoje. Porque eu tô muito cansada. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham amado esse episódio. A gente se vê semana que vem. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais,
é @TatiFreitas no Instagram. E a gente tá no YouTube, se você estiver no Spotify, é Tati Freitas GC. Mas se você colocar Tati Freitas, acha. E se colocar Gambiarra Comunicativa, também acha. Tô sempre por lá. E é isso. Um beijo. Muito obrigada por escutar até aqui.